É, Então, hoje o nosso encontro vai ser em torno dos nossos próprios poemas, isso que a gente estava fazendo nas atividades e eventualmente alguma outra coisa. Eu vi que algumas pessoas colocaram lá já outros poemas, né, que a gente teve essa abertura, em parte porque a gente vai estar pensando nessa possibilidade da performance. Então, eu achei que era importante estar todo mundo com vontade de mexer nos próprios textos, né? Eu sei que essa coisa do exercício, ele pode ver ser interessante, mas pode ver ser frustrante também. Então, a gente ter vontade de partir dos poemas, né? É, mas antes eu queria mostrar um pouquinho para vocês uma coisa, brevemente, os dois PDFs que eu mandei. Eu acho assim que a gente tem essas atividades que a gente faz durante os encontros e as atividades ao longo da semana. Essa oficina eu coloquei bastante coisa ao longo das semanas para que se tivesse a possibilidade, quem tinha mais tempo, quem estava com mais disposição para ir trabalhando, para ir lendo coisa, poder fazer isso, e também considerando o fato de que as pessoas que eventualmente não tiveram muito tempo, a gente ainda vai ter mais ou menos umas 2 semanas até a data que eu pedi para vocês me enviarem a gravação dessa performance. Então, esses PDFs aí vão ficar também, e vocês terem esses PDFs é bom porque eventualmente quem gostar de fazer essa atividade pode ter depois uma referência. Eu super uso para fazer quando eu estou com bloqueio criativo ou qualquer coisa do tipo, atividade que eu aprendi em outras oficinas, assim. Então, você já tem um roteiro. Esses dois PDFs que eu mandei são roteiros. Um é um roteiro para mexer no poema em termos do texto mesmo, né? E o outro pensando a vocalização e a performance desse texto. Então, eu vou só dar uma passada breve em cada um, para quem não viu ainda, para incentivar um pouco também vocês a darem uma olhada depois. Quem não viu, naturalmente o poema hoje aqui não vai ter sido mexido a partir disso, né? Mas para a performance pode ser legal, principalmente quem sentiu que o poema não está muito assim, não sei o que esse poema está dizendo, não acho que ele sustenta nada, eu acho que eu vou falar ele em 10 segundos e vai acabar o áudio, aí dá uma olhada legal nesses roteiros que eu acho muito provável que dê em outro lugar. Tá aparecendo aí? Sim? Beleza. Show. É, e antes, uma outra coisa também é que se alguém não tiver parada para ver, naquelas coletâneas que a gente estava lendo, dos encontros 1 e 2, tem poemas extras também, né? Eu cheguei a falar disso, mas só lembrando, porque lá às vezes tem mais referências. E principalmente eu deixei essa seleção dos extras, eu basicamente deixei coisas que eu achei que estavam sendo interessantes para as nossas discussões aqui de sonoridade e tal, mas que não ia dar tempo da gente trabalhar lá. Então pode ser uma coisa bem legal para ver recursos. Assim, eu vi que a Valesca, por exemplo, fez a atividade 2 a partir dos poemas que estavam nos extras, né? E é bem legal aquele poema, inclusive, do William Carlos Williams, Cabeça de É Bacalhau. demais. Legal, né? Eu acho que ele tem uma coisa. Ele tem aqueles travessões, né, que ficam cortando o poema. Eu fico com a sensação de que é como se fosse o movimento do navio, assim, né? Subindo e Uhum. descendo. Então é todo um trabalho, assim, com a estrutura também. Então, esse aqui foi. Eu mandei acho que há 2 semanas para vocês. Eu chamei de pré-encontro 3, mas foi entre o encontro 2 e 3, né? Isso aqui é um texto de mexer no texto do poema, né? Isso aqui é um roteiro para mexer no texto do poema. Então tem a ver com entender o que que você acha que esse poema estava tentando dizer, o que que ele de fato conseguiu dizer e o que que a gente pode fazer em torno disso, né? Então tem anotar trechos que estão interessantes, cortar, trocar trechos de lugar, experimentar, pedir para outra pessoa falar o texto, por aí vai. Então isso aqui muito assim para quem acha que tá faltando alguma coisa no poema. O poema não está como poderia estar. E mesmo se você acha que está bom o suficiente, se você fizer, provavelmente você vai conseguir chegar em algum outro lugar, porque a gente tem os lugares muito automáticos. Então, por exemplo, tem essa sugestão aqui de espalhar o poema pela página só para ver o que acontece, né? É difícil que a gente já comece um poema mexendo na espacialização dele, porque a gente está muito acostumado ao poema grudadinho na margem esquerda. Então, são essas provocações. Esse outro PDF, que foi o mais recente, que eu enviei até bem em cima da hora aqui para o nosso encontro, ele é maior, ele tem tipo umas 3 páginas de PDF, porque ele juntou, na verdade, o que eu queria mandar antes desse encontro agora e o que eu ia mandar depois. Mas aqui, isso é um roteiro para pegar o poema que a gente está trabalhando e pensar ele a ponto de chegar numa performance. Então, assim, tem um comentáriozinho aqui no começo, tem um pouco de exercício de aquecimento, que pode ser legal para porque a gente vai usar o corpo para falar esse poema, e eventualmente alguém pode querer, de fato, gravar um vídeo de si mesmo performando. E tem algumas questões de escuta, de ver como é que esse poema está soando, de tentar memorizar esse poema, e por fim tem essa proposta de fazer uma partitura vocal. A gente não chegou a conversar sobre isso, mas
eu acho que quem dá uma olhada no material é bem intuitivo, o que é a proposta, assim, né? É um material, um documento que vai estar registrando e vai estar ajudando a gente a seguir, assim, e experimentar com, com esse registro o que a gente está fazendo a nível vocal, não só o que a gente está falando, mas como a gente está falando. Então, se a gente vai, em algum momento, aumentar o volume, se a gente vai parar e etc. Aí aqui no último PDF eu coloquei um exemplo de uma um exercício que eu fiz em torno dessa ideia de partitura vocal, que era o que eu tinha melhor à mão para exemplificar para vocês. Até tinha outros de livros e tal, mas eram referências mais voltadas para o teatro. E aí ficava um pouquinho longe da estrutura visual do que eu acho que provavelmente vai acabar sendo o que vocês forem fazer. Então isso aqui vai funcionando como o texto que a gente vai ler enquanto a gente não memorizar essa performance, quem for memorizar. Eu acho legal essa tentativa, né, de gravar. Mas enfim, é isso. Eu estou mostrando isso aqui para vocês agora, não tinha nem planejado fazer isso. Sim, Vanderlei. Isso aqui é um poema que eu fui experimentando vocalmente e fazendo anotações. A ideia é exatamente essa. O Vanderlei está falando aqui no chat, parece uma partitura musical. É isso. A partitura musical, ela vai estar mostrando, se você for ver uma partitura de canto, por exemplo, vai ter o texto que vai ser cantado, e a gente tem uma informação ali de duração, a gente tem uma informação de altura, que tem a ver com o grave e o agudo, e por aí vai. A partitura vocal, ela não vai lidar diretamente com a ideia de melodia. Ela pode lidar, você pode trabalhar com altura, que são aqui, até tem essas setas aqui, né? Você pode trabalhar com grave e agudo, mas ela vai lidar com uma gama maior de sonoridades, para além do que a gente costuma considerar como musical, que é um escopo pequeno dentro do som, a ideia de música, né? A gente tem muitos sons que não são considerados musicais. Então, se a gente for pensar, por exemplo, aquelas performances do Ricardo Aleixo que a gente viu, que ele estava usando vários objetos e tal, isso poderia estar aqui na partitura. Poderia estar anotado, ó, eu vou fazer uma bola para quando eu for pegar a caixa de fósforo e sacudir ela. Então, isso vai ajudando a não perder o que você vai experimentando, né? A ideia, na verdade, é você experimentar e depois anotar na partitura. E aí você vai fazendo esse movimento a partir do experimento. Mas você também pode olhar para o poema escrito sei lá, vou tentar cortar ele aqui, fazer ele aqui. Existe esse jogo duplo, assim, né? E aí o resultado vai ser uma coisa que a gente pode, que tem até um efeito visual interessante, né? Pode ter, mas isso poderia ser lido, isso poderia ser vocalizado, né? E mostra para a gente como fazer isso, e eventualmente para outras pessoas também. Eu vou até mandar para vocês depois, como um extra, um material que a gente acabou nem falando, na verdade, de poesia concreta aqui, a gente poderia ter falado, principalmente no encontro anterior, mas tem uns poemas dos concretos que eles tinham muita indicação de como serem vocalizados, só que essa indicação não era tão óbvia, ela fazia parte da estrutura visual do poema. E aí tem vários vídeos legais, por exemplo, do Caetano Veloso, vocalizando alguns poemas dos poetas concretos, e dá muito para a gente ver como funciona esse jogo entre visual e vocal. Ou do famigerado verbo vocovisual, como os poetas gostavam de dizer, né? Que é uma palavrinha que tem a ver com essas dimensões do texto, verbal, vocal e visual. Enfim, é isso. Então, na verdade, agora a gente vai olhar para os nossos poemas. Somos 11, então eu acho que a gente consegue mais ou menos aí uns 10 minutos por pessoa, então não é para fazer muitos comentários, a ideia é mais a gente compartilhar o que fez, mas também ir dando alguns retornos, assim, né? Eu geralmente gosto de propor isso sem a pessoa que fez o próprio poema ler o próprio poema. Geralmente seria outra pessoa lendo, mas agora eu vou propor que cada pessoa leia o seu próprio poema. Não está no Drive, eu não botei lá. Eu mandei no WhatsApp e no e-mail, mas eu vou botar. Eu acho que fica melhor também. Toda hora eu estou indo procurar ele lá e não estou achando. Eu vou colocar lá depois, tá? Depois do nosso encontro. Porque esse eu não lembro de ter lido, eu li os outros. Tá bom. Tá. E aí, então, cada pessoa fala o seu próprio poema. E aí, eu não sei se vocês trouxeram ideia de performance, como eu falei, né? Mas quem tiver uma ideia de performance, eu vou propor o seguinte: você pode tentar fazer agora, se ela for uma coisa que você consegue fazer agora, ou você pode mencionar ela, assim, né? Mas não tira para comentar muito e nem explicar o seu poema.
sabe? Faz o poema, fala, e aí depois que terminar de falar o poema, você pode, se você quiser comentar, eu pensei em fazer tal coisa, brevemente assim, e depois a gente dá um retorno sobre isso. Então a gente vai fazer uma mistura aqui de lanternagem, né, pensando os textos, para quem já está familiarizado com isso, e dando feedback da maneira que a gente fez ali na atividade 1, né, propondo o que melhorar e tal, e a gente vai estar também pensando já sobre essas possibilidades de performance, tá? Então eu vou abrir aqui o Drive. Eu vou botar por nome aqui. O Wellington não está aqui, né? Tá, então eu vou pular o poema dele por enquanto. Quem botou o poema lá e não estiver aqui, a gente lê no final, só para ler mesmo. Eu tô aqui. Você está aqui? Ah, sim. E aí? Eu tinha esquecido que era o Wellington Moraes. Bem-vindo, querido. Vamos lá, então. Você foi sorteado. Eu vou abrir É aqui. só leitura, né? Você vai falar o seu poema da maneira que você quiser. E se você já tiver pensado em algum jeito de falar, você faz desse jeito, senão você faz como te bater. Depois você fecha seu microfone e a gente vai comentar, a gente vai falar como bateu, vai fazer algumas sugestões, se for o caso, bem rapidinho, para a gente ter tempo aqui e não sair daqui 10h30. E aí a jogada é que você não pode justificar e nem defender as suas coisas do poema, tá? Você fala o que tem que Tá. falar, depois fecha o microfone e só vai falar de novo quando outra pessoa lê o próprio, e você quiser comentar o poema da outra pessoa, tá? Tá. O meu poema chama A Crença do Tempo. Deixa eu só compartilhar aqui, por favor, para a gente. Na verdade, não. Fala o seu poema e depois eu vou compartilhar aqui. Vamos fazer assim, que a gente experimenta essa escuta, ver como é que funciona sem a gente estar acompanhando o texto. Então todo mundo ouvido atento aí. Vai lá, Wellington. O poema chama A Crença do Tempo. Eu decreto que o vento não existe mais e que a velhice não bate no meu rosto. Que a pele fique assim, não se reúna com o tempo. Decreto que não existo mais e tudo que fiz torne água de chuva. Do tempo que crio o relógio, perpetue o que nele não fiz. Satanás é tudo aquilo que a carne quer. O que quero de mim é o sossego. Meu suor que brotou Ganges, meus pés amassaram a terra. Um mar aberto, um mar Cáspio. Uma boca, duas bocas, 1,5 milhão de bocas, abertas e fechadas, falantes ou não. Odaliscas coloridas, homens de ferro. É tudo que posso ver, um monte de gente quase igual. O largo tempo de um lago mal feito, um tudo que não se sabe, decretar o irreal, um bicho, um monstro, um mito. Quem poderia saber que o cão tem religião? Sem aparência, o tempo é o próprio decreto biológico. Abandonados, traidores, conspiradores. Mataram Júlio César. Um complô que o tempo conseguiu montar. Insulto, palavra baixa, sussurradas aos ouvidos de heróis mortos, semideuses falidos, o pulmão esquecido sem ar. Aquele que tem o tato perdido, apenas com os olhos podem tocar. Recíproco, apenas com o que enxerga. O céu azul, o mar é azul, por que tanto azul sobre nós? Quem vive de aparência é o tempo, que decreta sobre ti uma imagem refletida no rio. Um pouco de tudo, um pouco de Eros, metade de Narciso. Raramente acontece 115 anos. Passado é quem viveu, eu escrevi errado, gente. É quem viu o homem na lua. Tempo é aquilo que sobrou de nós ontem. É uma crença abafada das ruas movimentadas. Tempo é dinheiro, quase um deus moderno, daqueles de maratona São Silvestre. Afirmem o seguinte: o tempo é viver e morrer. Legal, Wellington, obrigado. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder ver como estava escrito isso. E de cara, eu já vou comentar duas coisas assim, e depois a gente pode, quem quiser comentar, eu vou abrir a fala aqui. Você nota que a gente estava só ouvindo o que você estava falando, né? Então a gente não tinha como saber que você escreveu errado. Então isso é uma manha também da performance, né? De
o que a gente está recebendo é a sua voz. Então, se você escreveu errado e você leu diferente do que você pretendia, você poderia ter repetido, por exemplo, o trecho e a gente não ia saber que aquilo não era um efeito, né? Então, isso é uma coisa interessante. A gente, quando está falando, e só falando, e tem uma plateia ouvindo, é esse som que chega na plateia. Então, a gente tem que estar pensando se a gente está falando de uma maneira que pega, uma maneira que a gente está dando privilégio à nossa voz, ou a gente está dando privilégio ao texto escrito que a plateia não tem acesso. Só a gente tem acesso. Então, é uma dica aí que eu já poderia te dar, pensando na parte da performance. É isso. Show. Quem quiser comentar alguma coisa, eu vou passando devagarinho aqui o poema para a gente poder acompanhar com os olhos. Eu queria comentar um aspecto. Vocês me ouvem? Sei. Sim. Obrigada, Valesca. Tem uma parte que... pode só para cima um pouquinho? Para a parte do insulto, que eu gostei bastante. Acho que é mais um pouquinho em cima que ele fala do insulto. Isso aí, obrigada. Essa parte, insulto, palavra baixa, sussurrada aos ouvidos de heróis mortos, semideus falido, o pulmão esquecido sem ar. Quando essa parte me chamou a atenção, porque essa brincadeira com som, né? Essa repetição do S, eu achei muito, muito maravilhosa assim no ouvido. Então, se você fizesse uma ideia de performance ou até só vocalizar, né? Acho que essa parte é interessante para trabalhar a voz, né? Até a questão de diminuir, no caso, insulto, palavra baixa, aí você vai diminuindo, assim, brincando com o som. Achei muito bom essa parte. E o começo também, né, do poema, né? Ai, gente, hoje a minha visão tá ótima. E muito obrigada, Daniel. Diz assim: eu decreto que o vento não existe mais. Aí, para mim, eu já escuto assim em alto, sabe? Uma coisa forte, assim, coisa mais potente, assim mesmo, como um decreto, sabe? No momento que você está valendo, já imaginei um palanque, uma coisa bem, bem Tiago de Mello, assim. Eu decreto que o vento não existe mais, e que a velhice não bate no meu rosto, que a pele fique assim, não se reúna com o tempo. E aí segue, né? Então, gostei muito desse início, assim, como essa relação com os decretos. E na voz, acho que dá para trabalhar muito, assim, essa questão da força, né? Do som mais grave, assim mesmo. Seria isso, meu comentário. Legal, Lorena, valeu. Dá para mais alguém comentar. Eu vou só lembrar assim, da gente tentar fazer mais ou menos uns 10 minutos por poema, então um comentário mais objetivo que a gente conseguir fazer. Eu também nem sempre consigo, mas vamos tentar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí, no seu poema, tem vários elementos concretos e o não concreto, o elemento abstrato mais forte, é a própria palavra tempo, né? Não é uma crítica, é só um questionamento para você pensar como você vai representar isso no som. De repente, você pode cortar alguma parte ou trocar para que a ideia do tempo esteja mais concentrada em uma parte, não sei, sabe? Para você representar melhor vocalmente
ou se você utilizar outros recursos de imagem, se você for usar algum com vídeo, né? De repente, fica mais fácil, assim, porque o concreto a gente consegue, né? Onomatopeia, pá, agora tempo, como que a gente representa isso vocalmente? Só fica um questionamento para você pensar nisso. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou. 2 comentários breves. O primeiro é que eu acho que essa ideia que a Lorena está falando de forte e fraco pode ser muito legal, e isso pode vir de várias formas, assim, mas dá para você fazer falando, simplesmente alternando entre essas coisas. Então, você falar, por exemplo, aquela parte do sussurro, né? Você pode sussurrar uns trechos e falar outros, tipo, insulto, palavra baixa, sussurrada aos ouvidos de heróis mortos, semideus falido, esse tipo de coisa, assim. E isso eu acho que dialoga com outra coisa, que é que eu acho que esse poema ele tem uma vibe meio de um certo misticismo pelos lugares e pelas histórias que ele fala. Então você pode pensar também nessa coisa de mais do encantamento, de uma coisa sendo entoada. Então, de vez em quando, você pegar uma imagem mais forte e ficar repetindo ela, do tipo, Satanás é tudo aquilo que a carne quer, Satanás é tudo aquilo que a carne quer, Satanás é tudo aquilo que a carne quer, o que quero de mim é o sossego, meu suor que brotou o Ganges, aí continua. Então, são várias possibilidades, né? Eu acho que você tem umas coisas muito fortes de imagem, por exemplo, esse 1,5 milhão de bocas no mar, eu acho muito interessante. Então, tem umas imagens muito fortes, principalmente no começo, e depois você entra numa vibe um pouco mais do pensamento, de uma coisa mais lógica, e do trabalho com o intelectual, assim, né, do poema. Eu acho que se você estiver sempre intercalando essas coisas, o poema funciona muito bem. A gente não vai conseguir exatamente ver no detalhe isso agora, mas você tem pensar isso, né? Você ir derivando das imagens fortes para a deriva intelectual e intercalando essas coisas, acho que o poema vai se sustentando melhor, assim. Até pensando que você vai estar falando isso, as pessoas vão estar ouvindo. Então, para segurar bem, ou tem que ter ir para o lugar do discurso pausado e tal, para as pessoas acompanharem o que você está elaborando intelectualmente com calma, ou de vez em quando tem uma imagem forte para sustentar a atenção das pessoas. Então elas ficam... Eu, na minha escuta, eu fiquei muito mais com as imagens que você falou. Me chamou muito mais atenção. 1,5 milhão de bocas no mar, e isso me prendia. É isso. Vamos para o próximo? Boa, Wellington. Bastante coisa para trabalhar nesse poema, pensar uma coisa bem legal. Deixa eu ver quem está o próximo aqui. Valesca. Esse aqui. Acho que quando lê tem que tirar da tela, né? Só para Ai, ver a obrigado. sonoridade. Bem lembrado. Bem lembrado. Valeu, Vanderlei. Eu estava facilitando aqui. Vai lá, Valesca. Depois eu compartilho. Você está mutada. Valesca, a gente não está te escutando. Agora? Agora foi. A porta do porto. Vinha meio cambaleando pela rua, parecia bêbada, mas não. Dor de garganta, cabeça pesada, nariz entupido. A chave em punho para abrir a porta. 20 minutos cutucando porta antiga com chave nova. Chorando quase de desespero. Nariz, garganta, olhos, tudo embaçado. Do outro lado da rua, uma senhorinha. Saia xadrez, meias, casaco de lã, lenço na cabeça. Vem ajudar? Não consegues abrir a porta? Deixe-me cá tentar. Tu costuras? Tem óleo de costura em casa? Não moras aqui, é? Pronto, já está. Já abri tua porta. Abri a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu para mim. Barzinho de música ao vivo. O esquenta do carnaval português. Para esquentar o carnaval português, tocavam música brasileira. Se aquecer no frio, com a afoxé de Gandhi. Noite azul escura. Um carro ou outro passava. Era um pouco ser, só ser. Naquele instante, me convenci.
Se a costureira Salvadora tivesse entrado, ela talvez teria falado sobre costura, os melhores olhos, pontos, linhas, as encomendas, as costureiras do bairro, talvez particularidades, talvez o segredo de mulher para mulher. Mas a fada desapareceu. Nariz, garganta, olhos, tudo embaçado. A porta abriu. Entrei. Pronto. Valeu, Valesca. Deixa eu compartilhar aqui. Aí não consigo voltar para o Zoom. Já pode comentar? Pode, vai lá. Eu adorei a forma que ela leu o português. Obrigada. O que mais? Agora, olhando a escrita do poema, a gente já tinha percebido no comecinho, mas a forma que ela escreveu é tão delicada e tão moderna, como se fosse diálogos, mas não parece ser um diálogo. E eu gostei. É interessante que já tem o jeito dessa escrita, já tem muito daquela ideia que a gente falou agora da partitura vocal, né? Se a gente visse isso escrito, a gente poderia talvez ter uma suspeita, mas a gente não saberia de que maneira a Valesca teria imaginado a leitura desses signos aqui, né? Mas agora a gente sabe, e se a gente pegasse sem ter ouvido, a gente poderia talvez dar outras interpretações para isso. Então, eu poderia não cantar essa música que tem aqui, eu poderia imaginar que é outra pessoa falando, outra voz, porque tá, enfim, eu poderia resolver cantar a parte do itálico, inventar uma melodia para isso. Então é bem legal. Deu para ver que você usou uma série de recursos assim, né? Só que não, acho que não ficou uma coisa com uma cara assim de que estou simplesmente colocando recursos aqui para ver como é que eles funcionam. Acho que deu um trabalho bem colocado assim. Achei bem legal realmente a vocalização. É um poema assim que eu não sei o que fazer e eu também não sei se eu gosto dele ou não, mas eu queria trabalhar ele, porque essa coisa aconteceu e eu quis contar esse fato. E daí eu achei legal trazer para ouvir de vocês. Beleza, então E eu acho que tem possibilidades de mexer com a voz. Por isso. vamos ver o que a galera tem a dizer aí, que acho que já vai te dar umas dicas então. Quem mais tem alguma coisa para comentar? Eu vi que teve gente colocando um coraçãozinho aí nas reações do Zoom. Quer falar por quê? É que eu fiquei tão tocada com a leitura que eu fiquei sem saber o que comentar, assim, tecnicamente, né? Se é possível falar algo técnico desse poema, mas, a princípio, a minha experiência é, eu ficaria horas escutando o mesmo poema, assim, você falando, né? Mas eu acho que eu poderia, que eu poderia, assim, sei lá, comentar da estrutura, né? Talvez diferente do primeiro poema que a gente viu, que tem isso de abaixar o tom, né? De sussurrar, assim, de usar esses sussurros. Eu acho que você, com a rapidez, talvez desse um outro ritmo pro poema, né? Porque na leitura fica mais evidente, assim, que está acontecendo um movimento, né? Um deslocamento, no caso, mas não dor de garganta, cabeça pesada, nariz entupido. Eu sei que tá arranhando, né? Tá tendo uma ranhura ali dentro. Em outros momentos também, né? Saia, xadrez, meia, casaco. Então, são muitos elementos, assim, né? Tudo muito junto, um amontoado de coisas acontecendo, assim. Eu acho que eu comentaria só isso, assim, talvez numa leitura, numa experimentação vocal, acho que seria interessante você experimentar isso, assim, de, né, ser mais rápido, assim, no caso, para dar esse passo, né, que está muito rapidamente, está acontecendo uma coisa, um fuzuê, né? Eu acho que só isso, assim, para comentar mesmo, mas é maravilhoso seu poema, adorei. Parabéns. Vanderlei. Depois Débora. Achei muito fofo
e visualmente totalmente diferente do que eu esperava. A imagem mais forte, que para mim ficou marcada, né, foi a parte que você cantou e o sotaque português. Eu já fui mergulhado para uma outra dimensão. Mas vendo visualmente, eu não senti. Eu acho que você pode explorar um pouquinho aquela parte, acho que da primeira estrofe, segunda, sei lá, chorando, quase de desespero. Não sei se só eu tive essa impressão, mas está escrito, mas eu não senti uma vocalização, uma emoção nessa parte. Não sei se é algo que você quer explorar ou quer passar batido, né? É, de repente falar com uma voz meio ébria, né? Já que você vai vocalizar é, algo acontecendo de uma pessoa que estava bêbada, acho legal, né? A concretude das palavras, as palavras com a força, que nem o Daniel falou agora há pouco, tipo insulto, baixinho, assim. Então, as palavras tendo força, você dando vida a elas. Só queria sinalizar isso, que tipo, tá escrito chorando quase de desespero, mas na sua leitura eu passo batido. Se eu não tivesse lido, eu nem saberia que estava aí. Aí só para sinalizar isso. Débora. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo Sim, certo? sim. Só comentar que depois a gente passa pro próximo. Fala aí. Tá. Valesca, eu amo esse seu texto. A gente falei isso outras vezes. E eu amo sua leitura também. Acho que você tem uma leitura muito clara, assim, sabe? E não sei, me passa uma coisa muito forte quando você lê, assim, sabe? Parece que você sabe exatamente o que está acontecendo com o seu poema, sabe? E aí uma coisa que eu senti em relação ao texto escrito, né? Depois de ter ouvido você ler e tal. E o texto mesmo é que isso para mim ficou um pouco conflitante, sabe? Porque eu acho que você tem uma leitura muito clara e o texto você usa uns recursos que eu acho muito bons, assim, essa mistura da prosa, né? Aí do nada tem enxado no meio do seu texto, que é essa música que corta, que é maravilhosa, assim, sua leitura muda muito o seu texto, eu acho que quando você lê ele, você vai mudando o ritmo dele, assim, sabe? Isso é muito massa. Mas em relação ao texto escrito, é um pitaco mesmo, assim, para você testar, né? Já que você falou que quando você falou que não gostava dele, né, que você não sabia se você gosta dele, eu defendo esse poema para sempre, porque eu achei muito legal. Mas eu não sei, mas talvez em relação ao que você lê, sabe? Eu acho que talvez tenha recursos demais, sabe? E aí perde um pouco o foco da história que está sendo contada e, tipo, da força do poema mesmo, sabe? Então, assim, se eu fosse você, eu não sou, o poema não é meu, mas talvez uma sugestão seja dar uma limpada nele, sabe? E voltar a alguns aspectos para o tradicional, porque eu acho que, às vezes, ao invés de fortalecer, distrai, sabe? Então, tipo, por exemplo, essa parte lá no começo, por exemplo, os 2 primeiros versos, né? Quando você faz essa quebra, você pontua que está acontecendo uma quebra, mas e embaixo você já começa a emendar, sabe? Então, assim, esse recurso você usa outras vezes, eu acho que outras vezes fica mais interessante que nesse começo, sabe? Nesse começo eu acho que já tem muito recurso mesmo, nos mesmos 2 versos, sabe? Então, não sei, é só uma sugestão, porque eu acho que sua leitura foi por um caminho diferente, não é um caminho de ruído, sabe? Foi um caminho muito claro, assim, muito limpo. Então, enfim. Legal, valeu, Débora. Eu também fiquei com uma sensação de que visualmente o poema ele talvez esteja com uma quantidade de recursos do tipo setinha, hífen, itálico, espaçamento, que visualmente eu acho que já fica muito. É curioso, e na voz não. Então, talvez pensar o que tipo de trabalho pode ser feito por esse poema no nível visual para ele aparecer numa página, e na sua vocalização você pode ter a sua própria partitura e fazer de outras formas, tá? Eu não vou... Talvez deve ser isso que me incomoda, obrigada a vocês, porque alguma coisa me incomoda também que eu não sei o que é, apesar de eu querer contar essa história, de fazer esse poema, talvez é isso. Eu também nunca faço poema espalhado, eu fico ali no cantinho esquerdo e falei, vou tentar, mas daí acho que talvez foi coisa demais, mas vou tentar trabalhar nele mais, isso. Vai experimentando. Eu, pessoalmente, achei a espacialização na verdade boa. Eu fiquei mais em torno dos hífens e as setas que aparecem. Eu cogitaria, assim, porque, principalmente os hífens, se você colocar nariz, garganta, olhos, tudo embaçado sem hífen, acho que já fica um pouco mais limpo. E tem outros trechos que você faz isso também, né? E aí, intercalando, assim, para não... Porque tem também esse muito, né? Que acontece. De resto, eu achei
É isso, esse poema parece ser mais um poema que brinca, por exemplo, eu gostei do traço cortando ali no final, aumentar o tamanho da fonte nos trechos da canção já acho que talvez não funcione tanto, porque também dá uma distraída, assim, se você quisesse, por exemplo, mudar a fonte, eu também já acharia um pouco demais, por aí vai testando, mas muito Tá. bom, muito massa. Agora, Beth, eu tô vendo aqui que você tá com 2 poemas pequenos, você quer falar os dois? Pode falar. Isso é porque esse é um poema que eu já tinha escrito há um tempo, assim, o primeiro. E o segundo, na verdade, foi resultado do primeiro exercício, que eu mexi um pouco nos últimos dias. E aí eu não sei muito bem qual deles, eu penso neles para fazer, né, o resultado final, mas eu não tenho certeza ainda, tá? Como tu falaste, isso é tudo meio em construção. Vou fazer uma sugestão aqui para você, então, rapidinho, tá? Qualquer coisa depois você muda. Uhum, Ó, tá, um poema só, vai lá. tá bom, beleza. O É som ótimo das porque ninguém moedas... viu, né? O Perdão, quê? é ótimo porque ninguém viu o que eu tava fazendo ali, mas vamos lá. Vai, fala aí, desculpa te Tudo interromper. bem. Não, eu te vi, eu vi. Que bom. O som das moedas no bolso, trim-trim. Contando dá um big-big. Mastigo o chiclete, trim-trim. Até sugar todo o açúcar. Mantenho na boca, mastigo, 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 pro maxilar doer. 2. Aliás, o nome bom, esse é um nome provisório, né? Mas o nome seria do primeiro poema, a princípio, né? Big Big. E 2 seria o barco percorre o rio Guamá. O motor, popô, popô, na verdade, popopô. Um curió, uma curicaca e semente de cacau moída no pilão do seu pão. Vou te pedir, faz de novo a leitura, dessa vez sem parar no meio e sem falar o Tá, 2. Vai direto, como se fosse um poema irmão, só. eu tenho... Não, só para fazer um teste, só fazer um teste. Big Big. 1. O som das moedas no bolso, trim-trim. Contando dá um Big Big. Mastigo o chiclete, trim-trim. Até sugar todo o açúcar. Mantenho na boca, mastigo, 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 pro maxilar doer. 2. O barco percorre o rio Guamá. O motor, popopô. Um curió, uma curicaca e semente de cacau moída no pilão do seu pão. Massa, deixa eu compartilhar aqui. Sabe, eu acho que funcionou como um poema só. Acho que funcionou com 2 lados, assim. E aquele título que estava aqui, eu tirei porque eu achei que ele quebrava essa sensação. Depois você pode ver se você retoma ele como um verso. Mas eu achei que super funcionou, assim. E eu gostei muito do Big Big Trim Trim, porque ele é muito casual, é uma onomatopeia, mas entrou num lugar muito casual, assim, e ficou muito interessante isso, porque é uma coisa totalmente, né? O som da moeda no bolso, você olha, pô, dá para comprar um Big Big, mas Chico Chiclete Trim Trim. Achei que ficou muito legal esse jogo. E que depois você retoma e tem um contraponto nesse poema, né? Nesses 2 estrofes, assim, tem uma coisa meio cidade grande, floresta, tem essa sensação assim, e dá para ver pelo seu poema de um jeito muito que eu acho que tem uma certa leveza, uma coisa meio de jogo, de brincadeira com os sons, que os sons são diferentes e que a vida é diferente, que tem outras comidas, outros cheiros, então a gente vai tendo essa sensação, essa diversidade sensorial e de experiência através do som e das onomatopeias, né? Então, num lugar é o trim-trim, no outro é o curió e a curicaca. E você poderia até, sei lá, fazer o som desse espaço, você poderia repetir isso aqui, você poderia ficar um tempão fazendo um pop, 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 pop do motor, assim, daria para brincar muito nessa performance se você quisesse. E por serem poemas curtos, você tem essa possibilidade de falar, de repetir, de misturar. Então tem bastante coisa que pode fazer no nível vocal, assim. Das imagens, eu achei muito interessante, assim, né? E como tem uma coisa interessante, assim, 2 coisas que eu achei, né? Só para encerrar rapidinho a fala, que você mastiga para o maxilar doer, você não mastiga até o maxilar doer. Eu achei isso muito legal, assim, né? Que é uma ideia diferente, assim.
dessa relação com aquela experiência de estar mascando chiclete e o gosto de estar fazendo isso. E eu gostei muito do mastigo chiclete trim-trim, porque você fica tipo, cara, isso não é o som de um chiclete sendo mastigado. E a gente vai pensando, isso é o quê? Quer dizer que é como se eu estivesse mastigando o dinheiro daquele chiclete? Ou quer dizer alguma outra coisa? O que que é esse som? O que que é isso que está aparecendo? Né? E esse açúcar sendo sugado? Então, acho que tem uma coisa física muito forte, assim, que eu achei bem interessante. Passo a vez. Eu vou sugerir uma coisa, já que o Daniel falou do motor popopopopopopô. Você fazer isso o barco percorre e sabe, para criar não sei, achei interessante. E fora isso, muito, 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 muito interessante a repetição das funções e tal, sabe? Acho que ele já está no nível sonoro bem trabalhado, essa Daria até para fazer só com um P aqui, né? O barco percorre e fazer uma coisa mais com a consoante, assim. Interessante. Eu vou deixar assim, tá? Depois você muda se você quiser. Quem mais quer comentar? Eu achei, esse Big Big Trim Trim me lembrou, até vou escrever uma música do Simonal, que eu também não sei que música é, mas alguma coisa, um ritmo, já me lembrou uma música direto, assim, o poema. Eu também gostei até sugar todo o açúcar, porque na leitura é sugar em inglês, né? Daí fica o sugar do lado do açúcar, dá assim, atrai a vista. E que mais? Eu teria que ler de novo, assim, para ter mais sugestões com a voz, mas dá para ver que tem um monte de coisa para se fazer com esse poema. E a própria leitura, a sonoridade das palavras, né, já mostra. Muito legal. De repente, olha de novo, desculpa. De repente, em vez de colocar 1 e 2, não sei se você vai vocalizar isso, né? Colocar a própria onomatopeia do que está por vir. Tipo, em vez de falar você fazer trim-trim. Aí, né, coisa. Ou a própria onomatopeia ser o elemento introdutor do seu ato dramático, performático no poema. Legal. Mais alguém quer comentar? Uma coisa breve. Posso só falar rapidinho? Primeiro que eu gostei muito das sugestões, obrigado. Eu gostei também, tu falaste dessa coisa da imagem entre a cidade e a natureza, que é exatamente o que eu vivia em Belém, né? Sou de Belém do Pará. E lá você vive exatamente isso. Você está na cidade e de repente você está no meio do rio. Você olha e eu tenho sons dos pássaros, sei lá, coisas do tipo, assim. Eu acho que é um pouco o que eu fiz, talvez até de uma maneira um pouco inconsciente, assim, eu não fiz de uma maneira proposital, mas eu acho que passa por isso, assim. E, enfim, eu agradeço os comentários. Eu gostei muito também dessa coisa de começar com as onomatopeias. Legal. Lorena, bem breve. Vai lá. Não, eu ia te falar, Beth, que quando você leu e depois que houve esse contato com o texto, me lembrou justamente a minha infância, né? Porque eu atravessava ali Belém para ir para a Vila dos Cabanos e enquanto esperava o barco, a gente comprava o Big Big para ficar mascando, né? Até esperar o barco. Então me lembrou muito a minha infância mesmo. Valeu. Muito bom. Ah, que massa. Legal, gente. Muito bom. Vamos para o próximo. Agora é a Débora. Tá com o poema aí? Quer que eu mande o link, Débora? Estou com um poema aqui, eu subi na pasta, mas eu fiquei na dúvida se eu mandava o poema do exercício 2 ou um outro poema que eu estava meio engasgada com ele, assim. Só que o poema 2 você já comentou, então não sei, eu acho que eu prefiro... Então, assim, Acho é justo. só para aproveitar a oportunidade. Sim, é estratégico. Pode... É totalmente estratégico, Vai lá, totalmente não, faz estratégico. parte, vai lá. Tá, peraí, perdão.
Eu não consigo compartilhar a tela. Não, não compartilha não. Pode deixar que eu compartilho depois. Primeiro a gente só te ouve. Ah, tá, desculpa, foi mal. Nossa, foi mal. Tá. Qualquer coisa já é carnaval. Acordo com sua sombra nos olhos e do espelho percebo que carimbo meus sonhos em você enquanto durmo. Não se preocupe mais com isso, você me diz ao telefone no dia seguinte. Ninguém mais liga para ninguém nos dias de hoje. Por isso, nada mais simbólico do que encontrar um orelhão sobrevivendo no meio do caminho. Olha só, e puxa a seta no seu calendário. Eu também já dei tanta festa para ninguém. Você não sabe quantas e quantas vezes fiquei até mais tarde, soltando serpentina, sozinha, colorida, embaraçada. Vou comentar 3 coisas bem rápidas, assim, que eu percebi, depois eu passo a vez aí para vocês. De cara, eu acho muito legal esse primeiro verso, porque ele tem essa... A gente associa, né? Pode, dependendo, se a ideia do carnaval tiver ficado bem na cabeça, a gente vai olhar primeiro para a sombra do olho e depois vai pensar que pode ser a sombra da pessoa. Se a ideia do carnaval não tiver colado, acho que é o caminho inverso. Mas, de qualquer forma, acho que a gente vai saltar entre esses dois sentidos e acho que esse jogo é bem legal, pensar essa relação entre as duas sombras. Eu gostei, achei interessante aqui que você traz essa segunda voz, esse atravessamento de voz aqui no poema, marcando com parênteses, né? Então a gente dá para entender que é uma segunda voz, mas depois, por você ter esse ponto, eu sinto que eu perco um pouco de vista se isso aqui depois é você falando ou essa outra pessoa. Você, no caso, esse eu do poema falando ou a outra pessoa. Então, de certa forma, mistura um pouco, né? E eu acho interessante porque fala de encontrar uma coisa no meio do caminho e são duas coisas que são duas vozes que, de certa forma, se encontram e se misturam. Então, eu achei bem interessante esse atravessamento aqui. E no final, eu gosto dessa imagem da embaraçada, soltando serpentina sozinha, colorida e embaraçada. Na sua leitura, você marcou de um jeito que pareceu muito o eu falando, né? Fiquei sozinha, colorida e embaraçada, mas aqui claramente tem esse jogo que também é serpentina, sozinha, colorida e embaraçada, e o eu sozinha, colorida e embaraçada, e terminar com embaraçada, eu diria até talvez você tirar esse e. Só, sozinha, colorida, embaraçada, que eu acho que é um jeito forte de terminar o poema, assim, só com essa palavra solta. É isso. Posso falar uma coisa rapidinho? Eu também pensei isso da sombra na hora, e espelho, eu já imaginei uns espelhos na roupa, assim, uma roupa espelhada de carnaval. E depois essa segunda estrofe, não se preocupe com isso, me diz ao telefone, me veio imediatamente aquela música do Hit, a voz do interfone, acho que ninguém sabe mas de repente fazer um som de interfone, sabe? Ah, não, isso tá, não se preocupe mais com isso, não sei, é que eu sempre penso em uma música toda hora. E isso que o Daniel falou, não tinha percebido, agora no escrito é verdade. Não sei, imaginei alguma marchinha de carnaval ao fundo, de repente, sabe, essas antigas uma que fale de fantasia, ou aquela do deserto do Saara, só um fundo assim, por baixo, porque é um poema, no que você lê, você já imagina um pulando, assim, uma coisa de carnaval, e essas sombras e espelhos, essas imagens, depois que você vai ler que se trata de outra coisa. Mas também de carnaval. Que tem uma relação com o título, inclusive, né? Qualquer coisa já é carnaval. É.
eu vou só pegar um gancho que fala que eu gosto muito dessa ideia de você enfiar umas músicas aqui, e acho que esse poema tem a potência de ser um poema muito meio tragicômico, meio um melancólico alegre, brincar com esses humores, porque ele é um poema que ele, de certa forma, tem uma relação que parece que é uma coisa que não anda muito, que tem essas perdas, essa solidão que aparece no meio do carnaval, meio Quarta-feira de Cinzas, esse poema. Mas na Quarta-feira de Cinzas, né, tem uma pessoa outra que passa pela rua tocando, né? Então, no meio do negócio aqui, você começar a cantar uma marchinha como a Valesca sugeriu, ou você puxar uma música aqui, né? Eu também já dei tanta festa para ninguém. E agora, que faço eu da vida sem você? Você não sabe quantas e quantas vezes, sabe? Uma coisa bem, bem assim, acho que pode ficar divertido. A Lorena falou que gostou muito do final do seu poema. O que você gostou, Lorena, no final do poema da Débora? É, eu gostei muito, sinceramente, eu gostei muito da parte assim, do meio para o fim do seu, do seu poema, sabe? Sendo bem sincero, porque essa parte assim do olha só, e puxo a seta do seu calendário, eu também, já dei tanta festa para ninguém. Aí eu já imaginei o que a Valesca falou da música, né? Uma coisa bem Elza Soares, assim, mas ao mesmo tempo como se fosse uma confissão mesmo, como se a festa estivesse acabando e você lá sozinha naquele lugarzinho e pensando, né, nessas questões. Então, o que me tocou mais assim no seu poema foi do meio para o fim, assim, a questão da polifonia também é interessante, né, que o Daniel já falou, mas seria isso, assim, não tenho nada para contribuir para mudar o seu poema de maneira alguma, mas só mesmo para dizer que gostei muito do final do seu poema. Legal. Alguém quer comentar mais alguma É, coisa? sim, eu queria falar que eu gostei muito dessa imagem do orelhão, como se ele fizesse também uma quebra, assim, né? Parece que você está tendo um diálogo com essa pessoa, né? E de repente, do nada, você encontra esse orelhão ali no meio do caminho, que é uma coisa que dificilmente você encontra hoje em dia numa cidade, mas ele existe, ele é simbólico, assim, né? Nesse espaço. Eu gostei muito dessa coisa, eu achei que é um poema que é muito fácil de se identificar, assim, com os sentimentos que vão surgindo ao longo dele, porque eu acho que a gente já deve ter vivido, todo mundo aqui provavelmente já deve ter vivido algo nesse sentido, assim, né? De você, beleza, você pensa no carnaval e essa coisa da multidão, das pessoas, você nunca está necessariamente sozinho, mas na verdade você está no final das contas, né? E eu acho que vem esse diálogo aí com essa pessoa, que eu imagino que seja a pessoa com quem você tem uma relação, né? Enfim, amorosa e tal. O final dele eu gostei muito também, eu achei que é muito forte, assim, porque eu acho que é aí que você de fato sente, enfim, todo esse processo que você vai tentando descrever ao longo de todo, enfim, de todo o poema, né? Dessa coisa de realmente, de como que a solidão sobrevive mesmo nesse momento ali. Enfim, não sei se eu tô divagando aqui, mas eu gostei bastante também. Massa, Lorena. Esse negócio do orelhão no meio do caminho agora me lembrou o Drummond, com você falando com a pedra no meio do caminho, né? Interessante pensar essa relação também. E, e sobre a Serpentina, lembrei agora que tem um livro do Eike Pimenta que chama Serpentina Nunca se desenrola até o fim. E aí pode ser uma coisa legal também para você pensar esses poemas. É bem nessa energia da Quarta-feira de Cinzas, eu acho. Depois eu posso te mandar, tem o PDF dele aberto na internet. É, beleza, então vamos pro próximo. Um orelhão no meio do caminho. A minha vida de ouvidos tão fatigados. Vamos ver quem é o próximo. Lorena. Eita, agora é a hora.
Já? Pode dar ali? Pode, vai lá. Nervosa. Só um segundo, desculpa te interromper, só uma Diga sugestão, lá. assim, eu não sei como você vai ler, mas uma coisa que eu fiquei pensando em alguns momentos aqui, só bater nessa tecla de novo, né? Lembrar que como a gente não está lendo o seu texto, você não precisa se prender a como o seu texto está na página. Então, uma coisa a pensar, assim, né? Pensa que você está querendo conquistar a gente com a voz, nessa vocalização. Então, Tá bom. tem todas Vou essas coisas. tentar, vou tentar. Dá vida para a coisa, vai lá. Tá. Subsolo. O coração do cachorro chora diferente do meu. Não que eu seja tão forte, tão humano. O coração do cachorro suporta as navegações descontentes, as despedidas sem beijos, o silêncio da casa. Quando choro, as lágrimas me esculpem como um animal abandonado, derramando na vala os vômitos, os amores, o gozo. Meu coração é um subsolo de medo que chora como cachorro. Isso. Massa, valeu, Lorena. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ler se eu botar assim? Esse tamanho aqui tá bom? Aí cabe o poema inteiro. De cara eu vou comentar assim que é interessante, né? Que quando eu estou falando de ênfase e pausa na vocalização, por exemplo, é um pouco o que você fez nesse primeiro verso, né? Você já deu um tom que talvez a gente só conseguisse imaginar no texto se ele tivesse aqui assim. O coração do cachorro chora, diferente do meu. E lendo, eu vejo que tem uma ambiguidade nisso, né? Então, é interessante como isso pode aparecer de diferentes maneiras. Inclusive, se você faz, às vezes, muita questão dessa ambiguidade aparecer na voz, por exemplo, aquele gesto da repetição que eu falei, né? Você fala, o coração do cachorro chora, diferente do meu. Depois você fala, o coração do cachorro chora diferente do meu. Você fica brincando com essas... Mas é um pouco quando você faz questão que a pessoa pesque, né? A ideia é essa um pouco que eu quero dizer. Eu achei que esse final, eu achei uma imagem forte, assim, você retoma esse título, mas de um jeito, assim, que eu achei muito interessante, traz uma surpresa, assim, de certa forma. Que você leva muita gente para o coração do cachorro, e muito devagar você volta, né? Fala, Bruno. Acho que a Ana Clara quer falar. Então, eu ia, assim, queria comentar só uma coisa que vai parecer esdrúxula, mas não é tanto não, tá? E aí, recorrendo aí meio à la Valesca, né? Me lembrou um pouco aquela música sertaneja, Coração Cachorro, porque, não, assim, não é para interpretar mal não, tá? Eu adoro essa música, inclusive. Estou dizendo assim que a tonalidade triste da música me fez lembrar, quando eu li aqui nesse momento, assim, caraca, essa música é muito triste, né? E eu acho que o tom desse poema é muito triste também. Pode parecer bobagem que eu estou falando, mas eu acho que às vezes a gente também reproduz isso quando a gente escreve. A gente
ouve uma música e às vezes a gente coloca isso no papel e acha que isso não tem nenhuma interferência, ou é alguma memória que saiu da cabeça, mas na verdade às vezes a gente está tão acostumado a essa tensão, né, que as músicas populares ou populares no sentido pop, né, não no sentido popular da música tradicional brasileira. Mas eu achei assim um poema muito carregado, assim, né, muito tenso nesse sentido. E eu acho que isso é bom por um lado, mas por outro eu acho que essa tensão ela vai, quando tu for fazer um vídeo. Aliás, de quem é esse poema? Eu me perdi aqui no meio do caminho. Eu não sei de quem é esse poema, mas assim, A Lorena. A Lorena. da Lorena. Lorena, olha só. Eu acho que a minha questão é mais essa. Eu acho que ela tem uma tonalidade um pouco pesada. Eu não sei qual vai ser a tua intenção. Se vai ser de fazer um vídeo, né? E aí, se for de fazer um vídeo, assim, eu acho que vai ficar bem pesado o vídeo, nesse sentido. Eu acho que talvez abrir mais, colorir mais esse subsolo. Não que eu queira que você mude totalmente a tonalidade da música, né? Até porque o subsolo do Dostoiévski também é bastante tenso, né? Então, eu estou colocando assim questões, sugestões assim, mas só lembrando que a música Coração Cachorro, que é muito triste, ela tem uma tonalidade feliz quando ela é apresentada para as pessoas, né? Então, assim, talvez tentar equilibrar aí essa coisa aí. Mas, assim, eu gostei bastante, tá? Eu gosto de poemas tristes também, mas é só que tá muito triste. É muito bom. Vai lá, Vanderlei, pode falar. Depois eu falo. O Só um segundo, deixa eu título... só responder a Valesca. Ali Tá. em reações, ali embaixo no Zoom, aí tem raise hand. Fala, Vanderlei. Quando clicar é a barrinha que tem embaixo. Aí depois fica lower hand. Eu também gosto, assim como o Bruno também gosta de poemas mais pesados, né? De imagens mais assim. A única observação que eu vou fazer é porque as palavras me levaram para ambientes diferentes. Porque, tipo, coração, cachorro chora quando está despedido, já me leva uma situação de casa. E aí, depois, quando choro, as lágrimas me esculpem. Tipo, lágrimas tem, né, uma propriedade líquida. Como que ela vai esculpir? Aí eu já fiquei meio curioso, achei curioso. Não sei se é uma intenção sua, tipo, a lágrima ela é líquida, mas ao mesmo tempo ela fortalece, por isso ela esculpe, ou se você quer ir por outro caminho. Então fica aí aberto para você querer, se essa for a sua intenção, continua com o esculpe, mas se não, você troca por outra palavra, porque ela dá essa ambiguidade, entendeu? E aí, né, como eu falei no início, né, o cachorro chora, etc, etc, me remete muito a uma imagem em casa, que até é mencionada, despedida, assim, beijo, silêncio da casa. E aí depois vai para vala, vômito, subsolo, aí, tipo, eu fiquei meio, sabe, são muitas imagens que nem a do Wellington, que, tipo, tem uma imagem forte da casa, que pode ser explorada, e tem outra da vala, terreno. Não sei como você consegue unir melhor, não sei se só eu fiquei com essa impressão, ou se você consegue explorar só uma delas mais a fundo, desdobrar, até para você poder explorar isso visualmente, né, no nível sonoro e visualmente. Porque, casa, subsolo, só essa observação. Eu fico com uma sensação aqui, para mim, o movimento principal do poema está até, de certa forma, implícito dentro do título, né? Ele está comportado no título, é que é essa inversão de papéis entre o cachorro e o humano. Então, você começa com um postulado, né? O coração do cachorro chora diferente do meu. E aí você vai fazendo uma descrição do coração do cachorro, que é uma descrição que aproxima de algumas coisas que a gente considera da experiência humana, mas que também são da experiência de um cachorro, só que a gente não costuma colocar. Navegações descontentes, por exemplo, é uma coisa muito que a gente pensa até numa coisa meio de Portugal, sabe? Tem essa coisa dos navegantes. Você não pensa num cachorro navegante. E no final você faz a inversão. É como se o coração do cachorro chora diferente do meu, porque ele chora como o meu deveria e o meu chora como o dele.
de certa forma, tem essa troca, assim. Então, esse eu acho que é o jogo forte desse poema. Então, para mim, isso parece ser um poema que você pode cortar coisa. Porque o que não for esse jogo, eu acho que você pode tirar. Então, é um poema, assim, de impacto. Dito isso, eu sinto que essa terceira estrofe poderia não ter. O poema funciona sem ela. Vou te dar um exemplo. Só aqui, assim. O coração do cachorro chora diferente do meu, não que eu seja tão forte, tão humano. O coração do cachorro suporta as navegações descontentes, as despedidas sem beijos e silêncio da casa. Meu coração é um subsolo de medo, que chora como cachorro, por exemplo. O poema já funciona assim. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes nessa imagem, essa ideia do animal abandonado, derramando na vala. Eu acho que você poderia, talvez, subir isso aqui para cá. Essa parte do quando choro, as lágrimas me esculpem, ou quando você fala que não que eu seja tão humano, eu acho que entregam essa imagem. Então, eu acho que essa imagem de que o meu coração chora como cachorro, ela tem que se aparecer só no final. Então, eu fiquei com essa impressão, né, de que você não fala de você, né, não fala do eu até a última estrofe. E aí você entrega esse jogo, assim, né, a narrativa de verdade aparece por cima da narrativa que você estava construindo, assim, né? Então, isso aqui é um outro exemplo possível, assim, né? Por exemplo... Vou até tirar isso aqui também, que o Vanderlei falou que era imagem demais, né? A gente poderia ter uma coisa só assim, por exemplo. É um outro exemplo. Enfim, não dá para a gente ficar experimentando todas as possibilidades aqui, mas só te dando uma intenção assim, de que, para mim, a imagem forte é essa troca e de que talvez você possa cortar algumas coisas, principalmente as coisas que entregam essa ideia da sua aproximação com o animal antes de que chegue no final. Então, fiquei com essa impressão assim. Eu vou copiar isso aqui e vou voltar para como estava e vou colocar isso aqui na página de baixo, tá? E vou passar para a Valesca. Fala aí, Valesca, e a gente passa para o próximo poema. Eu queria falar assim que eu também senti esse tom triste, mas eu gostei muito e eu imaginei assim uma gravação com uma voz de eco, assim como se estivesse num subsolo mesmo, como chama? Porão, assim, uma coisa escura. E se for fazer um vídeo, assim, uma coisa escura, só da sua cara, mas essa voz assim que ecoa. E essa terceira estrofe eu também mudaria algumas coisas, em vez de entregar o eu colocaria, por exemplo, assim, o choro como animal abandonado, derramando na vida, os vômitos, os gozos. Eu cortaria os amores, porque está meio implícito nos gozos e talvez não cortou totalmente, não sei. E amor é meio repetido, mas eu acho que isso que o Daniel falou de entregar a primeira pessoa no final é bem legal. E eu adorei assim, esse tom assim, de fundo do poço mesmo, assim, de cachorro vira-lata, assim, quando a gente está lambendo o chão. E imaginei uma gravação assim de eco escuro. Legal. Eu achei legal de como bateu no Bruno, assim, do tipo, não, mas esse poema é triste, mas ele é muito triste. Ele, assim, é muito triste. E é legal essa ideia, assim, de que você pode apostar nessa coisa bem sombria mesmo, funciona bem. Ou você pode apostar, né, numa coisa que algumas pessoas levantaram, acho que o próprio Bruno levantou, dessa contraposição de humores no próprio... A ideia não é bem de contraposição, mas essa sobreposição de humores, assim. Então, por exemplo, Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Ela é uma música cantada toda para cima, só que ela fala de um crime passional, um assassinato. Então, sabe? Então, tem esse tipo de coisa que pode acontecer. Você pode brincar com isso. Se você for fazer um vídeo, por exemplo, você pode fazer um vídeo fofo e por fora você está lendo isso. Ou você pode fazer um vídeo pesado. Então, não é a ideia nem de deixar o pesado leve, Bruno. É uma ideia de causar um estranhamento. De imaginar que essas duas coisas podem vir juntas. Assim como, por exemplo, o desejo pode vir junto com coisas que às vezes a gente consideraria nojentas, mas na hora do desejo elas aparecem de uma outra forma. Assim como o amor pode vir junto com o ódio. Então essas coisas vêm juntas. Não é uma deixa a outra mais leve, né? Necessariamente.
mas é um triste maleável. Não, eu comentei assim, eu comentei o pesado leve não é tipo rebaixar a tonalidade da tristeza para um outro e colocar para um outro âmbito, né? Mas talvez fazer essa contraposição, porque como tem um cachorrinho, eu acho assim, né? Tem que, assim, sejamos sinceros, tem um cachorrinho aí no meio do caminho, né? E a gente fica triste pelo cachorro também. Não é só o ser humano que está sofrendo na Rua da Amargura, no subsolo, entendeu? Eu entendo isso, assim, nessa leitura que eu faço. Pode ser que seja uma leitura ultra subjetiva da minha parte, mas eu acho que dá para fazer uma... assim, essa contraposição de humores, eu acho que talvez, assim, né? Não sei, pegar uma coisa meio Oswald, sabe? Não sei, assim, uma referência, assim, meio... mais... Acho que o Drummond também tem um pouco disso, né? O Drummond tem umas coisas bem pesadas, né? Mas, ao mesmo tempo, com certa leveza. Eu acho que a música do Domingo no Parque é um bom exemplo disso. E essa também, que eu comentei, né? Assim, que o sertanejo traz essa leveza também, né? Para as músicas tristes, enfim. Boa. Várias referências musicais hoje, estou achando ótimo. Tem cachorro, é que nem filme, né? Não pode matar o cachorro. Não pode, tá proibido isso. Vamos lá. Vai você agora, Bruno. Tá com o microfone aí? Fala teu poema. Tá. Eu estava falando da Lorena, né? Mas o meu também é super pesado. Nos interiores gerais, para Milton. Estruturas fraturadas golfam o tempo todo de bocas infernais, gestos mortais em plântulas ressequidas. A sobra viscosa arrebenta uma diversidade coletiva, no âmago de parte do hemisfério sul, no sudeste sem doce, onde a plantation getulista amarga a substância trabalhista, quebrada e sem paz no verde capim, agora manchada de cores combinadas entre o vermelho sangue, preto réquiem, amarelo sem elo ou azul sem blues, fúnebre jazz, cuja voz divina, nascida na esquina, é de São Minas Gerais. Boa, Bruno. Deixa eu compartilhar aqui. A Débora falou no chat, Clube da Esquina. De cara, eu vou te falar assim que você, na minha leitura aqui, né? Você está trabalhando com principalmente nessa primeira metade, você está usando uns substantivos que são meio abstratos, você está usando eles junto de adjetivos, e essa construção, ela às vezes fica um pouco difícil da gente ter uma imagem, porque principalmente ouvindo. Então, lendo, até dá para ficar mais tempo. Mas quando você fala de estruturas fraturadas, plântulas ressequidas, gestos mortais, sobra viscosa, diversidade coletiva, plantation getulista, substância trabalhista, você está fazendo vários pares, assim, né? E aí talvez seja interessante tentar trazer um pouco mais de imagem aqui, né? De uma coisa. O que é uma estrutura fraturada? Tem algum exemplo que você possa dar? Então, né? O que são essas estruturas fraturadas? É o chão que está fraturado? É um prédio? É uma pessoa? É o osso de alguém? Então, em algum momento aparecer isso, talvez dê um pouco mais de corpo assim para a coisa, né? Principalmente porque depois você entra nas cores. Então você está fazendo todo um jogo do abstrato que é um jogo arriscado, porque o risco é a pessoa não conseguir criar a imagem e faltar um pouco de materialidade no poema, assim. De vez em quando pode funcionar, mas ele entra num poema num nível um pouco mais abstrato que é um poema de você ficar ruminando mais tempo e tentar encontrar as suas próprias imagens de experiência para encaixar com aquelas coisas mais abstratas. É assim que eu percebo, pelo menos, que a gente geralmente tem contato sempre com a coisa concreta, né? Mas você não precisa ficar limitado à coisa concreta, também não é uma regra geral da poesia, né? Só pode objeto, só pode substantivo, não é assim. Mas eu senti muito aqui, principalmente te ouvindo, e aí pensando que a gente vai estar falando, vocalizando isso, ter um pouco de chão, eu acho que pode ser interessante.
Por outro lado, eu gosto de quando você faz esses pares de uma maneira que rima, como aqui, eu acho que já fica interessante, porque já vira um jogo. Né? Já se aproxima a plantation getulista da substância trabalhista. Se você usar muito isso, fica chato, mas aqui, como apareceu só no momento, eu achei interessante. Então, vira até um jogo meio de você brincar com essa adjetivação, como se estivesse parodiando o próprio poema, assim. Acho que por enquanto é isso. Valesca está com a mão levantada desde aquela hora? Ou levantou agora? Esqueci de abaixar. Tá. Assim, como eu escrevi e mexi pouco nele, né? Mas eu gostei um pouco, assim, da minha... Segura do que aí. estava na minha cabeça. Segura aí, deixa eu fazer a rodada de comentário e depois você comenta. Senão você vai defender seu poema. Vamos ver o que acontece nas recepções primeiro. Quem mais quer comentar alguma coisa? Eu senti muitas rimas internas, tipo Sudeste sem doce, umas coisas escondidas que eu achei bem legal. Que de outro, a viscosa arrebenta. Sobra Amarelo viscosa, sem... né? É. Amarelo sem ela, azul sem blue. Eu talvez tiraria esse fim, esse último verso, são Minas Gerais, porque daí você entrega. Eu acho talvez terminar cuja voz divina nasceu na esquina. É o clube da esquina, não precisa falar ainda Minas Gerais. Eu acho que até esse ponto deu para ver, pensei só de não entregar assim. Eu acho o ritmo que você leu bem rápido, agora eu tô umas coisas na leitura eu não peguei, mas eu achei legal, porque essas rimas ficou na sua leitura, e agora eu fico procurando aqui onde estava o que eu tinha ouvido. Manchada, de cores combinadas. Tem bastante, dá para você aproveitar isso, assim, né? Eu acho que esses poemas que têm uma adjetivação mais forte, eles me jogam muito para um lugar, às vezes, de uma coisa meio delírio profético, assim, sabe? Negócio meio. Então você pode, às vezes, jogar num lugar, assim, estruturas fraturadas, golfam o tempo todo, de bocas infernais, gestos mortais, em plântulas ressequidas, e vai jogando, vai jogando. Como se fosse. Eu acho que fica uma coisa bem interessante, assim. E nesse caso seria também aquela sobreposição de humores, porque o poema não joga tanto para esse lugar, assim. Outra coisa que eu pensei agora é que, do jeito que estava antes, eu até gostei bastante dessa sugestão da Valesca, que fica meio codificado, fica uma coisa interessante aqui. Mas do jeito que estava antes, estava me parecendo muito mote. Então você poderia ter um poema longo e que você ia sempre encerrando as partes com cuja voz divina nascida na esquina de São Minas Gerais. Ah, não sei o que, cuja voz divina nasceu. Então acho que pode ficar uma coisa bem interessante, até do jeito que ficou aqui, que era cuja voz divina nasceu numa esquina. Acho que talvez se o verso aqui ou dois versos antes fosse uma estrutura que você pudesse repetir, podia dar um poema bem interessante de mote, assim. Então é uma coisa para experimentar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Poema do Bruno? Fala então, Bruno, o que você queria falar. Se você ainda quer falar. Não, eu só ia comentar que ele ainda tá um poema meio fresco mesmo. Eu acho que essa coisa de não ter imagens, né, é uma coisa um pouco do Piva, assim, não sei. Acho que tem uma Tá pensando nele pegada também. assim. Então, talvez pode ter saído assim como influência, né? E aí talvez colocar mais materialidade. E agora olhando para ele, realmente ele não tem
imagens, né? Coloca alguma, tipo, bocas infernais, dá para imaginar alguma coisa. Mas, tipo, estruturas fraturadas, eu tô falando do rompimento das barragens, assim, tipo, o negócio tem Pois é. materialidade suficiente, né? Só que eu não coloco, assim, eu acho que realmente isso é um problema. Eu vou dar uma melhorada nele, assim. E você faz esse jogo do. Então você faz um jogo de esconder, né, essa materialidade. É um poema que ele vai codificando, assim. Pode funcionar muito bem e pode perder a pessoa. Então é sempre uma linha tênue, assim. O Piva, que você citou, eu acho que ele trabalha com imagens materiais, só que são imagens que a gente não consegue situar. Então, ele está falando, por exemplo, os anjos e seus orgasmos das bocas de chumbo queimando no. Tipo, isso é tudo muito físico, mas você não consegue entender o que ele está dizendo. Então, é um outro lugar. É próximo, mas talvez você possa mesmo beber dessa referência e achar o teu meio caminho, porque essa ideia de esconder e cifrar funciona. Só que, por exemplo, aqui no final, você está cifrando com uma coisa que a gente consegue lidar. A gente pode pensar que você está, por exemplo, contando um caso de uma pessoa que você conheceu e nunca ouvi falar em Clube da Esquina, eu alcanço isso aqui, né? Agora, para pensar, pô, Minas Gerais, estruturas fraturadas, talvez esteja falando das barragens, é mais longe um pouco, sabe? E começar o poema assim, tu já começa falando, pô, estrutura fraturada em golfam. Então, vai por aí, assim, um pouco, né? Barragem é uma palavra bonita, uma palavra interessante, assim, ela tem um rasgo na própria palavra, né? Uma barragem, deve ser boa de falar, você botar esse poema assim, né? Pensando que ele vai ser falado. Mas Eu tenho beleza. dois outros poemas, assim, também, então, por isso que eu evitei. Então, mas eu vou, Entendi. talvez, repensar e retomar alguma coisa, não sei. Certo. Agora faltam dois. Falta o meu e Não, faltam três. O meu, Denis e Vanderlei. Eu vou propor que vá o Denis agora. Tá aí, Denis? Sim. Vai lá. E aí, gente, eu estava pensando que faltava dois, agora que eu vi que falta três, vamos tentar manter um pouquinho mais objetivo o comentário, que a gente deu uma largada agora nos últimos. Vai lá, Denis. Tropical. 1. Verão na calçada todo torto, pinga no peito. 2. Todo torto, pinga o verão na calçada do peito. 3. Na calçada, verão que todo peito torto pinga. 4. Verão todo, pinga o peito na calçada torto. 5. Verão que todo menor morto é preto torto na calçada. Vou te fazer uma sugestão, Denis. Faz de novo essa leitura. Não fala os números 1, 2, 3, 4, 5 e não necessariamente lê nessa ordem. Vai misturando conforme seu coração te falar e o último que você vai falar é o 5. Tenta fazer isso. Faz, por exemplo, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, aí você chega no 5. Não precisa demorar muito tempo, mas tenta fazer isso, vai. Sem falar os números, né? Sem falar os números e isso, eu só falo o 5 no final. Todo torto pinga o verão na calçada do peito, verão na calçada todo torto pinga no peito, na calçada verão que todo peito torto pinga, verão todo pinga o peito na calçada torto, verão que todo menor morto é preto torto na calçada. Interessante. É uma possibilidade. Você escolheu indo rápido, você pode falar bem calmo também, se você quiser, guardar as estrofes, só que não falar 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que isso não funciona tanto na vocalização, só quando são poemas muito longos, assim. Mas, enfim, só um experimento, achei interessante, é um caminho possível. Deixa eu compartilhar aqui. Legal que foi até agora, acho que foi o único poema da atividade 2 que apareceu aqui, até onde eu sei. Agora é para eu ler com a tela ou Não, comentário não, das agora a pessoas? gente vai comentar, só que tá todo mundo Tá, pensando beleza. sobre o que acabou de acontecer. De cara, eu já queria comentar assim que você começar com a palavra verão, sem que a gente. Na verdade, eu acho que situa um pouco, porque você tem esse texto tropical. Se você tira esse título,
O verão, ele pode ser o verbo, e eu acho que isso é interessante, começar assim com essa ambiguidade, né? Verão na calçada, como se fosse uma coisa, uma profecia. E depois a gente vai vendo que é outro verão. Mas quando você fala na calçada verão, que todo peito torto, você vai retomando, né? Só que no começo mesmo estão os dois sobrepostos, não está um ou outro. Então eu repensaria esse título só para guardar essa ambiguidade. Outro comentário rápido é que você faz uma gradação, você faz um jogo de variações aqui, e talvez fosse interessante você usar uma ou outra dessas palavras que aparecem no 5 em algum lugar aqui no meio. Então, talvez você trazer em algum lugar a ideia de morto, a ideia de preto, bem sutil assim, né? Por exemplo, pode ser todo torto pinga o verão na calçada do peito preto. Só joga assim, e vai dando umas. E depois você retoma, para você não arrematar muito de repente o poema. Gente, isso me lembrou muito um trava-língua. O peito do pé de pedra preto, uma coisa assim. E aí essa troca é bem divertida, é bem lúdica, muito legal. Não sei se você pretende manter a leitura assim, rápida ou normal, né? Até porque as próprias palavras já fazem esse jogo sonoro, né? Estrutural, já ao ouvido já soa naturalmente divertido, assim, né? A gente ficou um tempão em silêncio aqui. Só fica como dica, sugestão, não sei. Se você quer alongar alguma palavra ou colocar algum recurso sonoro, imagino que você vai, mas alongar alguma palavra, tipo, sei lá, verão, não sei, tipo, calçadas, sabe, da coisa queimando, evaporando, não sei. Só questionando para... Estou muito curioso como você vai vocalizar isso. Eu achei que me lembrou um trava-línguas, assim, na segunda vez que ele vai falando bem rápido. Lembrou bem um trava-línguas. E essa coisa que o Daniel falou também sobre trazer os elementos do 5 ao longo do poema é interessante também, porque eu acho que pensando em imagem, traz um contraponto entre luz e sombra também, que pode ser interessante fazer esse jogo, né, dessa coisa verão, que é essa coisa da luz, né? E ao mesmo tempo você vai falar no final de morte, então traz esse contraponto, né? Eu acho que é interessante, talvez até para trabalhar um jogo de imagem também através do som também, da sonoridade. Vamos passar para o próximo, gente, só para dar tempo aqui. Muito legal, Denis. Essa ideia que o Vanderlei falou de vocalizar e colocar recurso, acho que se você for trabalhar com a repetição, isso é uma coisa, porque você pode começar uma vocalização um pouco mais no chão aqui, e depois você ir entupindo de recurso, assim, e fazendo uma coisa muito louca. Aí depois você eventualmente chega onde você quer chegar, né? Mas aí bota outra voz, aí tem uma hora que você puxa um verão na calçada, todo torto, pinga no peito, todo torto, pinga o verão na calçada. Você vai fazendo o que você quiser ali. Beleza. Estamos nós dois agora, Vanderlei. Quer falar o seu? Depois eu falo o meu e a gente encerra? Deixa eu abrir. Dá para me escutar? Talvez um pouquinho baixo. Se você conseguir se aproximar um pouquinho mais do microfone, melhor. E agora, melhorou? Melhorou. Vamos lá. Deixaram uma marca numa parede aleatória. A rua estava vazia, exceto por mim, um gari e essa marca numa parede aleatória. De repente, ouvi ruídos. Olhei para trás, para frente, para perto, para longe, para cima, para baixo, para os lados, para dentro, para fora, para dentro, para os cantos, para o bueiro, para fora, para dentro, por cima do muro medo, por baixo das minhas ruínas. Ouvi ruídos. Não eram meus, nem do gari,
nem desse grafite, eu acho. Passei a escutar vozes quando estava completamente sozinho. Às vezes fico me perguntando se essa marca passou da parede de concreto para as paredes do meu corpo, ou pior, da minha cabeça. E aí, gente? Esse título aqui, Vanderlei. Digam lá. Tem um certo estranhamento aí, né? Eu fiquei curiosa para saber o que ele estava ouvindo, assim. E como que foi lido, né, por ele. Eu não consegui identificar muito bem, assim, se ele queria que isso ficasse evidente. Acho que não, né? Talvez para o leitor ou para o ouvinte não fiquei. Eu fiquei curiosa para saber o que tinha por trás, né? Nem do Gari, nem desse grafite, eu acho, passei a escutar vozes quando estava completamente sozinha, escutar vozes, né? Como é que vai ser isso na leitura, na performance, né? Como é que vai colocar isso aí, experimentando no corpo ou na voz, né? Só fiquei com essas questões, assim. A Vares falou que parece um sonho. A Lorena sentiu um estranhamento. Acho que tem um pouco essa energia assim. Inclusive, acho que você pode investir nela. Por exemplo, se você termina o poema ali em cima, você entrega um pouquinho menos pra gente. Mas assim, para mim, não é totalmente fechado. Eu penso, por exemplo, se eu quisesse interpretar, o que você quis dizer com isso? Eu pensaria que tem a ver com essa marca que você vê, esse grafite que você vê e os ruídos que isso imprime, né? Essas vozes, você passa a ouvir o que estava dito ali, e isso não abandona mais a sua cabeça. Esses ruídos, eles nasceram do contato com essa marca na parede, por isso que eles não podem ser localizados em nenhum lugar. E a gente consegue situar um pouco isso também, porque você começa a procurar por dentro. Então, e aqui você não fala que você não encontrou esses ruídos dentro, né? Você só dá a entender que você acho que não eram meus e nem desse grafite, eu acho. Mas enfim, quanto mais você entrega aqui no final, porque acho que quando você fala um pouco que a marca passou da parede para sua cabeça, acho que fica mais nítido assim o que pode ter acontecido. Não sei se eu teria pensado isso se não tivesse, mas acho que é uma coisa que você pode talvez experimentar. E eu achei muito bom também uma sonoridade que você fez aqui, por baixo das minhas ruínas, ouvir ruídos. Eu achei bom esse jogo de ruínas com ruídos. Em alguns momentos, eu acho que você pode retomar isso, assim, né? Talvez concreto, você possa pensar em alguma coisa também, sempre fazendo esses jogos que são também um jogo de sentido, porque aqui o ruído tem a ver com a ruína, porque o ruído traz uma confusão, o ruído traz um desnorteamento. Então, essas coisas estão aproximadas não só no som, mas através do som a gente suspeita que elas estejam, e a gente olha um pouco mais para atenção para essa rima e a gente vê que elas estão também conectadas em outros planos, né? Achei bem interessante essa vocalização que você fez nessa estrofe aqui. Achei que funcionou bem. Fala, Bruno. Ou Lorena, você quer só retomar o que você falou antes? Não, e a questão de pensar o final também, eu acho que você pode só abaixar um pouquinho, isso, ou o pior da minha cabeça, acho que essa parte aí, na minha visão, né, enquanto leitora, não ficou um pouco assim, buiando, sabe? Quando fica no poema, fica sobrando, assim, às vezes fico me perguntando se essa marca e tal, eu acho que ali no sozinho, para mim, acabou o poema, sabe? Quando você lê um poema e fala assim, acho que podia até terminado ali, sabe? É isso só. Valeu. Vai, Bruno. Eu
Só comentar as imagens que aparecem, porque eu acho que são imagens interessantes. Primeiro que eu quase não vejo a palavra gari em poesia, né? Assim, é interessante isso. E a gente está no momento de greve dos garis no Rio de Janeiro. E a palavra bueiro também é bastante interessante, porque eu acho que são duas palavras que mostram um pouco um poema muito urbano, assim, né? Uma coisa de urbanidade, mas ao mesmo tempo traz para uma coisa meio surreal, sei lá, de um sonho ou de uma vigília, um estado sonâmbulo. Eu acho que tem um pouco disso, assim. E eu acho isso interessante, mas me deixa um pouco fora, assim, quando aparecem as palavras ruídos. E aí eu não sei se ruídos, eu acho que tem a ver também com isso, né? Que tipo de ruído aparece? Porque bueiro, né, no Rio de Janeiro é muito perigoso, todo mundo sabe que explode de vez em quando, né? E isso, acho que isso poderia aparecer também. E os bueiros explodiam num período em que os garis também fizeram uma greve em 2014, né? Então, assim, são coisas que estão aí, estão por aí, eu não sei, eu estou tentando aqui pescar algumas coisas e trazer, talvez, porque eu acho legal o poema, assim, que apresenta essas palavras urbanas. E essa materialidade que a gente está falando do meu poema, tem muito aqui, eu acho interessante que tem aqui. Não sei, acho que poderia contribuir, talvez, trazer um teor narrativo, assim, de um contexto, né? Não sei se a palavra ruído dimensiona todo esse contexto urbano, mas talvez dá mais algum aspecto para esses ruídos aí que aparecem. E eu acho que essa parte da grafite, né, também mostra um pouco dessa urbanidade, não sei falar mais da cidade, não sei, trazer algum elemento aí que vai contribuir. Eu queria só comentar uma coisa só, não vou me alongar. Você sabe que quando eu estava escutando o comentário dele, eu lembrei muito da Clarice, que ela coloca no livro dela, Hora da Estrela, entre parênteses, explosão, né? Que é explosão. E eu acho que seria massa mesmo se ele colocasse ali, tipo, numa parede aleatória, explosão. De repente, ouvir ruídos. E aí, sabe, muito massa mesmo, essa ideia. Eu vou fazer um último comentário também. Eu vou fazer o comentário oposto a esse que vocês fizeram agora. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante nesse poema é o ruído não aparecer, porque aí a gente fica justamente tentando entender de onde, que é esse ruído. E assim, tem uma força se ele aparece, mas aí é o poema que está funcionando de um certo jeito. Aqui é essa ideia de que a gente não sabe se aconteceu alguma coisa dentro ou fora da pessoa que teve essa experiência que está relatando, que é a voz do poema, né? Então, eu fiquei com essa opção. Aí você já tem uma outra leitura aí, Vanderlei, que você considera aí qual que faz mais sentido para você. Mas eu diria para não aparecer ruído. Inclusive, na sua vocalização, uma coisa que me passa pela cabeça é, por exemplo, você estar com ruídos aqui, ruídos de fundo, você pode ver como você faz isso, e aqui vi silêncio. Silêncio máximo, só a sua voz. De repente ouvir ruídos. É silêncio. Aí você faz essa vocalização toda aqui. Aí talvez em algum momento esses ruídos possam aparecer de novo, mas sempre que você fala ouvir ruídos tem que ser um silêncio. Isso é uma opção. Talvez não apareçam de novo, mas acho que daqui para baixo pode ser só silêncio, pode ficar bem interessante. Então aí você tira da pessoa que está ouvindo a chance de entender o que aconteceu, que ruídos são esses. Uma possibilidade que me passou pela cabeça. Você vê aí que isso faz sentido para você. Mas legal. Então, beleza. Vamos lá, gente. Saideira. Agora eu vou ler meu poema. Parece que eu estava fugindo, ficando para o final. Ver se ia dar tempo. Ai, ai. Eu vou fazer uma coisa que me passou pela cabeça aqui quando a gente estava, antes de entrar para... Vocês só me falam se vocês estão ouvindo esse som. Consegue ouvir? Sim? Mais ou menos, um pouquinho. Você faz mais alto? Consegue ouvir? Vendo, sim. É o som de uma manta, não sei. Não dá para ouvir, né? Só dá para ouvir minha voz. Então eu vou só ler, que tá fazendo bastante barulho aqui, mas acho que o Zoom cancela o que ele entende como ruído. Absurdo, tá vendo? Como é que a gente vai fazer uma...
Vou ler então para vocês. Esconde, esconde. Uma caixa de papelão no canto da sala. A caixa tem 4 lados, aproximados em tamanho, e um papel de embrulho vermelho. O canto da sala, usina de ácaros, os ácaros. Bichinhos microscópicos podem fazer chorar de alergia. Em cima do papel, um recorte de tecido sintético, também vermelho, dobrado sobre si mesmo como um nó. Como uma mina terrestre a guardar o choque. A pessoa a quem a caixa é destinada não sabe ainda de seu conteúdo. Esse é o trato. A noite anterior, toda uma finta, nada acontece e nem acontecerá, é o que dizem os gestos. O motor dos gestos é o desejo. O motor dos ácaros do canto da sala é a poeira. A poeira é um embrulho, como aquele no topo da caixa, mas feito com fios de cabelo e outras coisas mortas. Já a vida é uma usina. A vida guarda o segredo e espera, sem dormir, sem revelá-lo, que amanhã chegue. Com amanhã, a caixa encontra o seu destinatário e um par de mãos que a recolhem da espera. Uma usina cria o que mal se pode explicar. Esta caixa também. Aí se alguém quiser que eu desça, aí fala aí que eu desço o scroll. Posso falar? Eu gostei como você mudou a forma e também da leitura, uma coisa meio assim como manual de instruções, né? Assim, abra uma caixa, meio descritivo. O que mais? Mas a distribuição que ficou legal com o título Esconde-Esconde, que vai para lá e para cá, né? Parece que um está se escondendo do outro. Eu gosto muito do motor. Gosto de motores e a palavra motor. Assim, né? Uma das palavras que me atrai assim, na poesia, sabe? Me parece realmente que a sua intenção, né, é de trazer essa movimentação, né? Como se tivesse mesmo uma brincadeira, né? Como se tivesse essa engrenagem, essa distribuição, assim, o que está rolando, mas está acontecendo um passo a passo, assim, sabe? Mas, para mim, o que fica, assim, é mais dessa parte, assim, onde você está ali, sabe? Não sei, fiquei pensando na caixa, mas... eu fiquei pensando na caixa, mas de quem estar com a caixa, sabe? Porque eu tem muito do objeto, mas eu fiquei com a imagem do... Inclusive, eu escrevi um poema sobre essa questão da entrega das caixas, né? Da envergadura da caixa e tal, mas ficou muito para mim assim a questão da pessoa, de como se a pessoa que está com a caixa, ou que está vislumbrando a caixa, ou que está esperando a caixa, tem essa dimensão mesmo, sabe?
desse tempo que vai correr até chegar a bendita da caixa. E aí achei o final, assim, muito bom. E lembrou muito o Carl Guimarães, né? Tem um livro, um novo filme do Carl Guimarães que é A Espera, né? Não sei se você já viu. Me lembrou muito, assim, do objeto ali parado, você olhando, assim, o que vai acontecer com esse objeto? Quem vai pegar esse objeto, né? E outra coisa também, a disposição da página, eu gostei muito, mas, como a Valesca disse, né? Mas eu acho que dessa parte que você tá para baixo, quando ela vai se fragmentando e ficando assim, nesses dois versos, acho que perde um pouco a força, assim, da estrutura mesmo, sabe? E eu acho que se você comprimir na caixa, eu vou usando a imagem que você construiu muito bem, né, da caixa, acho que ficaria melhor nesse sentido. Estou pensando aqui mais alguma coisa. Eu admito que a minha alma de fofoqueira, eu fiquei com muita curiosidade para saber o que tem nessa caixa. Porque termina, você fica querendo saber, afinal, o que tem nessa caixa, né? E eu gostei muito dessa coisa do microscópico e dos ácaros, porque você vai descrevendo esses objetos, né? E os espaços, né? E eu acho que faz jus ao título, né? O que se esconde? O ácaro, né? Essa coisa microscópica, muito pequena, imperceptível, mas que está ali, ela existe, né? E ela se movimenta ali nesse espaço, enfim, eu achei bem legal também. E faz sentido, né? Considerando, enfim, considerando toda a narrativa e também o título. Ali embaixo, quando tem usina, eu até esqueci como você leu, que é a recolha da espera, mas o único que criou mal, você pode explicar. Eu vendo, eu fiquei confuso e eu não consigo lembrar muito bem a ordem que você leu. Mas usinas, semanticamente, né, para mim é uma palavra que se aproxima de motor. Não sei se você pode mudar esse verso daqui para cá, só para ficar mais agrupado, ou fazer trocar alguns versos para manter essa ideia lá de motor e de usina, e terminar com um destinatário. Não sei. Talvez mover esse daqui para cá. São palavras que se atraem, estão afastadas, não sei, deixa elas namorarem juntas, né? Não se separem. Só para movimentar, não sei. Vou pedir só se alguém pode ler os comentários da Valesca e da Débora no chat para quem for ouvir depois. Gostei do título, as estrofes estão encaixotadas. Acho usina uma palavra forte no poema também. Parece aquela coisa do presente de Natal, né, também. Aquela questão do presente de Natal, né? Quer acabar? Não, me empolguei. É que eu leio da Débora, peraí. Débora falou, eu gostei da forma, principalmente começando com a caixa. Parece que o poema vai se desmoronando na página. Inclusive esses dois versos espelhados. Daí eu falei que eu também gostei desse espelhamento no final.
Valeu, gente, muito legal. Adorei ver como foi, como bateu aí. Alguém quer fazer mais algum último comentário? Já são 10:01. Senão a gente encerra aqui. É legal, né, Valesca? Porque você viu ele em outro formato, sem título, e tudo assim, né? Aí é legal também esse antes e depois. Eu me amarro quando eu leio os poemas nas atividades, aí depois eles aparecem de outra forma num terceiro, quarto encontro, assim. Legal, gente. Obrigado, então, pelos comentários. Gostei. Não farei comentários sobre a caixa. Ela é um mistério. Alguém mais aqui? Só uma pergunta. Eu sei que o Denis trouxe um poema que ele fez na atividade 2. Alguém mais trouxe algum poema que fez nas atividades? Pode falar rapidinho só qual atividade foi? A segunda parte dele é da atividade 1. Legal. Mais alguém trouxe algum que fez nas atividades? Alguém comentou da palavra usina, né? Eu cheguei nessa palavra por conta da atividade 1. Esse poema foi da atividade 1. Eu não lembro como, acho que eu não lembro como eu comecei direito. Talvez tenha sido com, enfim, não vou revelar também. Lembrei, mas não vou falar. Mas eu eventualmente cheguei na palavra usina, assim. E aí foi essas descobertas, assim. O seu também deu para ver que tinha todo um jogo sonoro, assim. E achei bem legal, das aliterações. Bom, gente, então é isso. Pô, adorei esse encontro, fiquei super feliz. Acho que deu super certo. A gente conseguiu falar o poema de todo mundo, assim. Já deu para vislumbrar bastante coisa de como pode ser essa vocalização, o que eu achei bem legal. Então, vocês veem que não precisou ninguém chegar com nada muito pronto, assim, né? Uma ideia ou outra, uma tentativa na hora, as coisas vão aparecendo. Então, obrigado aí pela companhia nessas 4 semanas. Adorei fazer essa oficina com vocês. Espero que tenha sido uma experiência legal para todo mundo, inclusive para quem às vezes não passou por uma oficina de poesia antes, chegou aqui de paraquedas, e também para quem já passou por várias, que tenha sido uma coisa mais a mais, assim, né? Sigo aí à disposição essas próximas 2 semanas até o dia 17 para para que vocês me mandem essa gravação da performance. Então, lá no Drive tem os materiais complementares que vão continuar abertos para vocês. Eu vou deixar esse Drive aí compartilhado com vocês até que o meu Drive fique cheio, mas eu vou tentar nunca apagar ele para que vocês possam acessar. E qualquer coisa também, se um dia eu mudar o compartilhamento, vocês me escrevem que eu libero de novo. Então, até dia 17, essa gravação. Quem tiver alguma ideia, me fala. O Vanderlei já comentou uma coisa que ele gostaria de fazer e a gente já trocou uma ideia sobre, então vão pensando aí. E realmente essa coisa do dia 17 é só porque eu preciso colocar essa amostra em abril. Então, a gente tem esse prazo. Mas depois desse dia 17 também, fico à disposição. Qualquer coisa que vocês queiram trocar uma ideia aí ou pedir algum material sobre alguma coisa, pensar, pô, Daniel, eu queria muito saber de tal assunto. Você tem alguma leitura? Talvez. Aí eu passo e a gente segue nesse contato aí, nessa troca. Beleza? O grupo lá da oficina no WhatsApp, vocês podem se sentir à vontade para eventualmente divulgar alguma coisa assim, que esteja um livro publicado, alguma coisa assim, pode ficar para isso. E da mesma forma, quem não quiser receber esse tipo de coisa, pode ficar à vontade para sair, mas tenta ficar pelo menos até a gente fazer a mostra de poemas, que aí depois seria a nossa oficina encerrada, né? Então agora a gente só encerrou os encontros, a gente ainda vai seguir a oficina, tá? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente fechar aqui? Deixa eu parar de gravar. Um beijo para quem está vendo na gravação.